O milionário achava que era apenas mais uma noite, mas ficou surpreendido. A sua noiva era virgem e inocente, e a primeira noite deles mudou tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. A chuva batia contra as janelas do escritório no último andar do edifício Alencar, em São Paulo, como se o céu estivesse cobrando uma dívida antiga. Rafael Alencar observava a cidade lá embaixo através do vidro blindado, as luzes dos carros se arrastando pelas avenidas como pontos de luz perdidos na escuridão. Seus dedos tamborilavam contra a mesa de mogno enquanto assinava o último documento do dia. Mais um contrato. Mais uma vitória. Mais um passo para longe de qualquer coisa que pudesse lembrá-lo de fraqueza. Aos 36 anos, Rafael havia construído um império baseado em uma regra simples: nunca se deixar tocar pelo que não podia controlar. Amor era imprevisível. Paixão era vulnerabilidade. E vulnerabilidade era o único luxo que um homem como ele não podia se dar. Seu rosto anguloso e seus olhos escuros carregavam a frieza de quem aprendera a transformar cada decepção em força, cada abandono em ambição. Ele não precisava de ninguém. Essa era a verdade que repetia para si mesmo todas as manhãs ao se olhar no espelho. O interfone tocou, interrompendo seus pensamentos. A voz de sua secretária ecoou pela sala com a formalidade de sempre. Senhor Alencar, a senhorita Clara Moura chegou. Rafael fechou os olhos por um momento. Clara Moura. O nome soava estranho em sua mente, como uma melodia que ele não conseguia decifrar. Ele a conhecia apenas pelas fotografias e pelos relatórios que seu advogado havia preparado. 24 anos, órfã, criada pela avó em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Uma mulher que herdara terras que ele precisava para completar o projeto que mudaria sua vida para sempre. Terras que só poderiam ser suas através de um casamento. Casamento que seria apenas um contrato. Nada mais. Mande ela entrar, respondeu ajeitando a gravata italiana e assumindo a postura que usava para intimidar sócios e rivais. A porta se abriu e Clara entrou, caminhando com passos hesitantes sobre o tapete persa. Rafael a observou, em silêncio, surpreso por descobrir que as fotografias não faziam justiça à realidade. Ela era delicada, mas havia algo em seus olhos castanhos que sugeria uma força silenciosa. O cabelo castanho escuro caía em ondas suaves sobre os ombros, e ela usava um vestido simples, azul marinho, que contrastava com a opulência do escritório. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava uma pequena bolsa de couro gasto. Senhor Alencar, disse ela, com a voz suave, mas firme. Obrigada por me receber. Rafael se levantou estendendo a mão. Quando ela a tocou, sentiu algo que não esperava. A pele dela era quente, real, humana. Ele soltou a mão rapidamente como se tivesse tocado fogo. Sente-se, por favor. Creio que você já sabe por que está aqui. Clara assentiu, sentando-se na poltrona diante da mesa. Ela mantinha as costas eretas, as mãos cruzadas no colo, como se estivesse em uma entrevista de emprego. De certa forma, era exatamente isso. Minha avó está muito doente, disse ela, quebrando o silêncio. Os médicos disseram que ela precisa de um tratamento caro em São Paulo. Eu não tenho condições de pagar. Rafael abriu a pasta sobre a mesa, revelando os documentos que havia preparado. Segundo o testamento de seu bisavô, você herdou as terras da Fazenda Santa Clara, terras que eu preciso para completar meu projeto de expansão. Ele a observou com atenção. Estou disposto a fazer uma oferta que resolverá todos os seus problemas financeiros. Clara engoliu em seco. E qual seria essa oferta? Casamento. A palavra saiu de sua boca como uma sentença. Um casamento que nos beneficiará mutuamente. Você terá acesso aos melhores médicos para sua avó, uma casa confortável, segurança financeira. Em troca, eu obterei as terras que preciso. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara olhou para as próprias mãos, depois para Rafael, tentando decifrar a expressão dele. E quanto ao que um casamento normalmente significa? Perguntou ela com as bochechas coradas. Rafael se recostou na cadeira, seus olhos se tornando ainda mais frios.
Isso será decidido por nós. Não espero nada de você além do que está estipulado no contrato. Clara fechou os olhos por um momento, como se estivesse rezando. Quando os abriu novamente, havia uma determinação que Rafael não esperava ver. Quando seria o casamento? Na próxima semana. Cerimônia simples, apenas as testemunhas necessárias. Ela assentiu lentamente. E minha avó poderá vir morar conosco? Sim. Há quartos suficientes na mansão. Clara se levantou, estendendo a mão. Então aceito, Sr. Alencar. Rafael apertou a mão dela novamente, sentindo mais uma vez aquela estranha sensação de calor. Ele havia feito dezenas de acordos comerciais, mas nunca um que envolvesse uma mulher que o olhava com tanta sinceridade. Uma mulher que estava prestes a se tornar sua esposa por desespero, não por amor. Enquanto ela saía do escritório, Rafael voltou à janela. A chuva havia parado, mas o céu continuava escuro. Ele não sabia ainda que acabara de selar não apenas um contrato, mas o início de uma transformação que abalaria todos os muros que havia construído ao redor de seu coração. A mansão dos Moines Alencar erguia-se como um monumento ao poder e à solidão no bairro mais nobre de São Paulo. Construída em estilo neoclássico, com colunas imponentes e jardins perfeitamente cuidados, a propriedade respirava opulência e frieza. Clara observou tudo através da janela do carro, que a trouxera direto da cerimônia de casamento. 15 minutos no cartório, 2 testemunhas desconhecidas, algumas assinaturas e pronto. Ela estava casada com um homem que mal conhecia. A cerimônia havia sido exatamente como Rafael prometera. Fria, eficiente, sem romance. Ele usava um terno cinza escuro que realçava sua postura imponente, enquanto ela havia escolhido um vestido branco simples, sem véu, sem flores. Quando o oficial perguntou se aceitavam um ao outro como marido e mulher, as respostas foram mecânicas. Sim, sim, como se estivessem fechando um negócio qualquer. Agora, parada diante da entrada principal da mansão, Clara sentia o peso da realidade. Sua vida anterior, a casinha simples no interior, os dias cuidando da avó, a rotina tranquila, havia ficado para trás. Sua avó já estava instalada em um dos quartos superiores, cercada pelos melhores equipamentos médicos que o dinheiro podia comprar. Pelo menos isso havia valido a pena. Irene vai mostrar seus aposentos, disse Rafael, indicando uma mulher de meia idade que apareceu na porta. Sua voz era formal, distante, como se ela fosse uma hóspede temporária. Jantar será servido às 8. Não se atrase. Clara assentiu seguindo Irene pelos corredores decorados com obras de arte caras e móveis antigos. Cada passo que dava ecoava no mármore polido, criando uma trilha sonora de solidão. As paredes eram cobertas por quadros de pessoas que ela não conhecia. Provavelmente antepassados dos Alencar olhando com desaprovação para a intrusa que ousara entrar em seu mundo. Esta será sua suíte, senhora Alencar, disse Irene, abrindo a porta de um quarto amplo e elegante. O banheiro fica ali, e este guarda-roupa já foi abastecido com roupas de seu tamanho. O senhor Rafael se preocupou com todos os detalhes. Clara entrou no quarto, impressionada com o luxo. A cama era enorme, coberta por lençóis de seda creme. Uma janela ampla oferecia vista para os jardins. Havia até mesmo uma poltrona de leitura próxima à estante repleta de livros clássicos. Era como um quarto de hotel 5 estrelas, bonito e impessoal. E onde fica o quarto do meu marido? Perguntou Clara, tentando soar natural ao usar a palavra marido. Irene apontou para uma porta discreta no canto do quarto. Ali é a suíte principal. Vocês compartilham um banheiro, mas cada um tem sua privacidade. Privacidade. A palavra ecoou na mente de Clara enquanto Irene se retirava. Ela se sentou na beirada da cama, observando a porta que separava seu quarto do de Rafael. Quartos separados, como um lembrete constante de que aquele casamento era apenas um acordo comercial. As horas passaram lentamente. Clara desempacotou suas poucas roupas, que pareciam ainda mais simples ao lado dos vestidos caros que Rafael havia mandado comprar para ela. Visitou a avó, que dormia profundamente graças aos medicamentos,
e depois vagou pela mansão como um fantasma tentando se familiarizar com seu novo território. Às 8 em ponto, ela desceu para o jantar. A sala de jantar era intimidante, com uma mesa que poderia acomodar 20 pessoas facilmente. Rafael já estava sentado na cabeceira, lendo alguns documentos enquanto esperava. Ele havia trocado o terno por roupas mais casuais, uma camisa social, azul marinho e calças escuras, mas ainda emanava a mesma aura de controle absoluto. Pontual, comentou ele, sem levantar os olhos dos papéis. Aprecio isso. Clara se sentou na cadeira ao lado da dele, uma distância que parecia tanto íntima quanto infinita. O jantar foi servido por funcionários silenciosos, salmão grelhado, risoto de fungo, uma salada delicada. Comida sofisticada que ela teve, dificuldade para apreciar devido ao nó no estômago. Amanhã você terá uma reunião com minha assistente pessoal, disse Rafael cortando o salmão com precisão cirúrgica. Ela vai explicar sua agenda social. Como minha esposa, você terá certas obrigações. Jantares de negócios, eventos beneficentes, aparições públicas. Entendo, murmurou Clara. E quanto à minha avó? Ela terá cuidados 24 horas por dia, não precisa se preocupar. O silêncio voltou a pairar entre eles. Clara observou o perfil de Rafael enquanto ele comia, notando a linha tensa de sua mandíbula, a forma como seus dedos seguravam o garfo com controle absoluto. Tudo nele era calculado, medido, sem espaço para a espontaneidade. Posso fazer uma pergunta? Arriscou ela. Rafael a olhou pela primeira vez durante o jantar. Pode. Por que você precisava se casar comigo especificamente? Quero dizer, não havia outra forma de conseguir as terras? Os olhos dele se endureceram ligeiramente. O testamento do seu bisavô era muito específico. As terras só poderiam ser transferidas através de casamento com um descendente direto. Você era a única opção. Mas por que não? Por que você não tentou encontrar alguém por quem pudesse se apaixonar? A pergunta saiu antes que Clara pudesse se conter. Rafael parou de comer, pousando o garfo no prato com um som seco. Amor é um luxo que homens como eu não podem se dar, disse ele, sua voz cortante como vidro. É uma fraqueza, uma distração. Eu construí tudo o que tenho mantendo o coração fora da equação. Clara sentiu o sangue subir às bochechas. Desculpe, não deveria ter perguntado. Rafael a estudou por um momento, como se estivesse tentando decifrar um enigma. Você é muito inocente, Clara. Espero que isso não seja um problema. Depois do jantar, eles subiram as escadas juntos, o silêncio pesando entre eles como uma nuvem de tempestade. Quando chegaram ao corredor que levava aos seus quartos, Rafael parou. Boa noite, disse ele, formal. Boa noite, Rafael. Ela entrou em seu quarto e fechou a porta, encostando as costas na madeira fria. Do outro lado, escutou os passos dele, o som da porta se fechando, o silêncio absoluto que se seguiu. Clara olhou para a cama imaculada, para os lençóis de seda que nunca haviam conhecido o calor de dois corpos juntos, e sentiu uma tristeza profunda se instalando em seu peito. Era sua noite de núpcias, mas ela estava completamente sozinha. Os dias se sucederam em uma rotina estranha e meticulosa. Clara acordava cedo, tomava café sozinha na cozinha espaçosa, enquanto Rafael já havia partido para o escritório. Visitava a avó, que mostrava sinais lentos de melhora, e depois passava as tardes explorando a mansão ou lendo na biblioteca. À noite, jantares silenciosos, conversas educadas sobre assuntos triviais, e depois cada um se retirava para seu próprio quarto. Era como viver com um fantasma elegante. Uma semana após o casamento, Clara fazia sua primeira aparição pública como esposa de Rafael Alencar. Um jantar beneficente no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, onde ela foi apresentada à elite empresarial brasileira. Rafael havia escolhido um vestido longo azul petróleo para ela, sapatos de salto alto que a faziam cambalear ligeiramente e joias que valiam mais do que toda a herança que ela havia deixado para trás. Sorria, murmurou ele enquanto caminhavam pelo salão do hotel, sua mão pousada possessivamente em suas costas. E deixe que eu faça a maior parte da conversa.
Clara assentiu, tentando ignorar o calor que a mão dele irradiava através do tecido fino do vestido. Durante toda a noite, ela o observou trabalhar a multidão como um maestro conduzindo uma sinfonia. Rafael cumprimentava, sorria, fechava. Negócios com um charme calculado que ela nunca havia visto antes. Com ela ao lado, ele parecia mais humano, mais acessível. Era como se ela fosse um acessório que suavizava suas arestas mais cortantes. Sua esposa é encantadora, Rafael, comentou uma mulher elegante de cabelos grisalhos. Onde vocês se conheceram? Em Minas Gerais, respondeu Rafael suavemente, sua mão se movendo para a cintura de Clara. Amor à primeira vista. A mentira saiu de sua boca com tanta naturalidade que Clara quase acreditou. Por um momento, enquanto ele a puxava ligeiramente contra seu corpo, ela sentiu o que seria ser realmente desejada por um homem como Rafael Alencar. Mas no voo de volta para São Paulo, o silêncio voltou. Rafael trabalhava em seu laptop, enquanto Clara olhava as luzes das cidades lá embaixo. Quando pousaram, eles retornaram à rotina fria da mansão, como se nada tivesse acontecido. Foi na terceira semana de casamento que tudo mudou. Clara havia descido à cozinha durante a madrugada para beber um copo d'água quando escutou sons vindos do escritório de Rafael. Passos inquietos, o barulho de gavetas sendo abertas e fechadas com força. Curiosa e preocupada, ela se aproximou da porta entreaberta. Rafael estava parado diante da janela, ainda vestindo o terno do dia anterior, como se não tivesse ido dormir. Havia papéis espalhados pela mesa, copos de uísque vazios e uma expressão em seu rosto que Clara nunca havia visto antes. Vulnerabilidade pura. Rafael, chamou ela suavemente. Ele se virou bruscamente, os olhos vermelhos de cansaço e álcool. Por um momento, ela viu através da máscara que ele usava constantemente. Havia dor ali, uma dor antiga e profunda. Você deveria estar dormindo, disse ele, tentando recuperar a compostura. Você também. Clara entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. O que aconteceu? Rafael passou a mão pelos cabelos, desalinhando-os, pela primeira vez desde que ela o conhecia. Problemas de negócios, nada com que você precise se preocupar. Mas Clara havia visto os papéis na mesa. Documentos legais, notificações, números em vermelho. Tem a ver com o projeto das terras? O olhar dele se endureceu. Clara. Eu não sou uma criança, Rafael. Sou sua esposa. Mesmo que apenas no papel. Se há problemas, eu tenho o direito de saber. Ele a estudou por um longo momento, como se estivesse decidindo quanto da verdade poderia compartilhar. Um dos meus sócios está tentando me trair. Ele descobriu detalhes sobre nosso casamento e está usando isso para questionar a legitimidade da transferência das terras. Clara sentiu o estômago afundar. Ele pode anular o casamento? Ele pode tentar. Rafael se aproximou dela, seus olhos intensos na luz fraca do escritório. Mas para isso, ele precisaria provar que nosso casamento é apenas uma farsa. O ar entre eles ficou carregado. Clara podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro de seu perfume misturado com uísque e desespero. E como ele faria isso? A mão de Rafael se ergueu lentamente, tocando o rosto dela com uma delicadeza que a surpreendeu. Investigando nossa vida íntima, querendo saber se compartilhamos a mesma cama, se agimos como um casal de verdade. O coração de Clara disparou. E o que isso significa para nós? Rafael se inclinou ligeiramente, seu rosto a centímetros do dela. Significa que talvez precisemos tornar este casamento mais convincente. Clara fechou os olhos, sentindo a respiração dele contra sua pele. Por semanas, ela havia se perguntado como seria ser tocada por ele, ser desejada por ele de verdade. Agora, com ele tão próximo, ela sentia seu corpo inteiro respondendo a uma proximidade que havia sido negada desde o primeiro dia. Clara, murmurou ele, sua voz rouca. Você entende o que estou dizendo? Ela abriu os olhos encontrando os dele. Entendo. A mão dele deslizou para sua nuca, dedos se emaranhando em seus cabelos. Não quero te forçar a nada. Se você disser não, encontraremos outra forma.
Clara sentiu coragem surgindo de algum lugar profundo dentro dela. E se eu disser sim? O controle que Rafael mantinha sobre si mesmo começou a se desintegrar. Ela podia ver isso em seus olhos, na forma como sua respiração se acelerou, na tensão em seus músculos. Então, disse ele, sua boca quase tocando a dela, tudo mudará entre nós. Clara se ergueu nas pontas dos pés, fechando a distância. Entre eles, talvez seja a hora de mudar. Quando os lábios se tocaram, foi como se uma represa tivesse se rompido. O beijo foi intenso, desesperado, carregado de semanas de tensão reprimida. As mãos de Rafael envolveram seu rosto, como se ela fosse algo precioso que ele havia quase perdido. Clara se agarrou aos ombros dele, sentindo o mundo sólido que conhecia se desfazer ao seu redor. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Rafael apoiou a testa na dela, seus olhos fechados. Não há volta depois disso, murmurou. Ele e Clara sorriu, tocando o rosto dele suavemente. Eu sei. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, eles subiram as escadas juntos. E quando Rafael abriu a porta de seu quarto, Clara o seguiu, deixando para trás a mulher que havia sido e abraçando a que estava se tornando. A manhã chegou suave e dourada, filtrando-se pelas cortinas de seda do quarto de Rafael. Clara despertou, lentamente, seu corpo ainda envolvido pela sensação de braços fortes ao redor dela durante a noite. Pela primeira vez em semanas, havia dormido profundamente, embalada pelo som da respiração tranquila de Rafael. Mas quando se virou para olhá-lo, encontrou apenas lençóis frios e amarrotados. Ele já havia partido. Clara se sentou na cama puxando o lençol para cobrir o corpo nu. A noite anterior havia sido uma revelação. Rafael havia sido gentil, quase reverente, tratando-a como se ela fosse feita de cristal fino. Mas havia também uma intensidade nele que a deixara sem fôlego. Uma necessidade quase desesperada que ela havia correspondido com uma paixão que nem sabia que possuía. Agora, sozinha na suíte masculina pela primeira vez, Clara observou os detalhes pessoais de Rafael que nunca havia visto antes. Uma fotografia antiga na mesa de cabeceira mostrava um menino de olhos tristes ao lado de uma mulher elegante, provavelmente sua mãe. Livros de filosofia e economia se empilhavam ao lado da cama, e em uma gaveta entreaberta, ela vislumbrou o canto de uma carta manuscrita. Curiosidade venceu discrição. Clara se envolveu no roupão de seda dele e se aproximou da gaveta. A carta estava amarelada pelo tempo, escrita com a caligrafia cuidadosa de uma criança. Mamãe, por favor, volta. Eu prometo que vou ser um menino bom. Não vou mais chorar à noite. Por favor, não me deixe sozinho. O coração de Clara se apertou. Ela fechou a gaveta rapidamente, sentindo-se uma invasora, mas carregando consigo a imagem daquele menino abandonado que ainda vivia dentro do homem que havia dormido em seus braços. Ao descer para o café da manhã, encontrou Rafael já trajando um terno escuro, lendo o jornal financeiro com a mesma expressão controlada de sempre. Era como se a noite anterior tivesse sido um sonho. Bom dia, disse ela, hesitante. Bom dia. Ele não levantou os olhos do jornal. Deixei algumas coisas para você na mesa. Compromissos da semana. Convites sociais que precisa aceitar. A frieza em sua voz foi como um balde de água gelada. Clara se sentou na cadeira oposta, servindo-se de café com mãos que tremiam ligeiramente. Rafael, sobre ontem à noite... Foi necessário, cortou ele finalmente olhando para ela. Seus olhos estavam duros novamente, todas as barreiras reconstruídas. Meu advogado disse que meu sócio está contratando investigadores particulares. Precisamos ser convincentes. Clara sentiu as palavras como um tapa. Então foi apenas uma performance? Rafael dobrou o jornal com movimentos precisos. Foi o que combinamos. Mentira. Clara havia sentido a verdade em cada toque, em cada suspiro, na forma como ele havia murmurado seu nome na escuridão. Mas, se ele queria fingir que não havia significado nada, ela não o forçaria a admitir o contrário. Entendo, disse ela, mantendo a voz firme. E o que mais preciso fazer para ser convincente?
Algo passou rapidamente pelos olhos dele. Arrependimento? Talvez. Mas desapareceu antes que ela pudesse ter certeza. Hoje à tarde temos uma reunião com investidores. Você virá comigo, use o vestido verde que está no seu closet. O dia passou em uma neblina de representação. No escritório de Rafael, Clara sorriu educadamente para homens de terno enquanto ele apresentava seu projeto de expansão. Ela se sentou ao lado dele durante as reuniões, sua mão ocasionalmente tocada pela dele em gestos que pareciam casuais, mas eram claramente calculados para impressionar os observadores. E impressionavam. Clara podia ver nos olhos dos homens de negócios que a presença dela suavizava a imagem de Rafael, tornava-o mais confiável, mais humano. Ela era literalmente uma peça em seu jogo de xadrez corporativo. No final da tarde, quando voltaram para a mansão, o silêncio entre eles era ensurdecedor. Clara subiu para verificar sua avó, que dormia profundamente sob os cuidados da enfermeira particular. A mulher idosa parecia mais frágil a cada dia, mas os médicos asseguravam que o tratamento estava funcionando. Ela está melhor, disse uma voz atrás dela. Clara se virou e encontrou Rafael parado na porta do quarto. Ele havia tirado o paletó e afrouxado a gravata e parecia cansado. Sim, concordou ela. Graças a você. Graças ao nosso acordo, corrigiu ele. Clara fechou a porta do quarto suavemente e encarou Rafael no corredor. Por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Fingindo que não aconteceu nada entre nós, agindo como se eu fosse apenas uma funcionária. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela estava começando a reconhecer como sinal de que ele estava perdendo o controle. Clara, você não entende. Eu não sou um homem fácil de amar. Não sou um homem que sabe amar. Quem disse alguma coisa sobre amor? Clara se aproximou dele, decidida a quebrar as paredes que ele insistia em construir. Estou falando sobre honestidade, sobre admitir que existe algo real entre nós. Real? Rafael riu, mas não havia humor no som. Você quer saber o que é real? Real é que eu comprei você, Clara. Paguei suas dívidas, salvei sua avó e, em troca, você me deu seu corpo. Isso é real. As palavras foram como facadas, mas Clara não recuou. Você está mentindo, para mim e para você mesmo. Estou dizendo a verdade. A verdade é que você está com medo, disse ela, sua voz subindo ligeiramente. Medo de sentir alguma coisa por alguém. Medo de ser abandonado. De novo, como aquele menino que escrevia cartas para a mãe que nunca voltou. O rosto de Rafael empalideceu. Você leu minha correspondência? Clara sentiu o estômago afundar, percebendo que havia cruzado uma linha. A gaveta estava aberta e eu vi... Saia do meu quarto, disse ele, sua voz perigosamente baixa, e nunca mais entre lá sem permissão. Rafael, me desculpe. Saia! O grito ecoou pelos corredores da mansão. Clara recuou, lágrimas começando a queimar seus olhos. Sem dizer mais nada, ela correu para seu próprio quarto, fechando a porta com força. Do outro lado da parede, ela escutou Rafael entrar em sua suíte, o som de algo sendo atirado contra a parede. Depois, silêncio absoluto. Clara se jogou na cama, abraçando um travesseiro enquanto chorava silenciosamente. Ela havia tocado uma ferida muito profunda, e agora temia que Rafael nunca mais permitisse que ela se aproximasse novamente. Mas no fundo de seu coração, uma parte dela sabia que a reação dele apenas confirmava o que ela suspeitava. Por baixo de toda aquela frieza, Rafael Alencar era um homem desesperadamente carente de amor e desesperadamente aterrorizado por essa carência. A pergunta era, ela teria coragem suficiente para lutar por ele, mesmo sabendo que ele lutaria contra ela a cada passo do caminho? 3 dias de silêncio glacial se seguiram. Rafael saía cedo e voltava tarde, evitando qualquer momento em que pudesse encontrar Clara sozinha. Quando eram obrigados a interagir durante as refeições ou eventos sociais, ele mantinha uma cortesia gelada, que doía mais do que qualquer grito. Clara passou esses dias explorando partes da mansão que ainda não conhecia,
tentando entender o homem com quem havia se casado através dos vestígios que ele deixara para trás. No porão descobriu uma sala de troféus com medalhas de natação da adolescência, fotografias de formatura solitárias, diplomas emoldurados com perfeição militar. Tudo muito organizado, muito frio, muito controlado. Foi ali, atrás de uma estante empoeirada, que ela encontrou a caixa. Era uma pequena arca de madeira escura, trancada com um cadeado antigo que havia enferrujado com o tempo. Clara a balançou suavemente, ouvindo o som de papéis se movendo lá dentro. Sua consciência lutou consigo mesma por apenas um momento, antes que a curiosidade vencesse. Ela quebrou o cadeado com uma chave de fenda encontrada entre ferramentas esquecidas. Dentro havia dezenas de cartas manuscritas, todas com a mesma caligrafia que evoluía das letras trêmulas de uma criança para a escrita elegante de um adolescente. Todas endereçadas à mesma pessoa. Querida mamãe, e nenhuma delas havia sido enviada. Clara se sentou no chão frio do porão e começou a ler, seu coração se partindo a cada linha. Mamãe, hoje foi meu aniversário de 8 anos. Ninguém lembrou, mas eu fiz um bolo de areia no jardim dos Iedusitsa, orfanato, e fingi que você estava aqui cantando parabéns para mim. Mamãe, aprendi a nadar hoje. O instrutor disse que tenho talento. Você ficaria orgulhosa de mim? Mamãe, um casal veio me ver hoje. Eles pareciam legais, mas eu disse que não queria ser adotado, porque você pode voltar a qualquer momento e não vai saber onde me encontrar. Mamãe, faz 10 anos que você foi embora. Estou parando de escrever porque finalmente entendi que você não vai voltar. Nunca. As lágrimas de Clara mancharam o papel amarelado da última carta. Ela podia imaginar o menino Rafael, sozinho em um quarto impessoal, derramando sua alma em cartas que nunca seriam lidas pela pessoa que mais amava no mundo. Clara, ela se sobressaltou, erguendo os olhos para encontrar Rafael parado na entrada do porão. Seu rosto estava pálido, os olhos fixos na caixa aberta em suas mãos. Eu estava explorando e encontrei isto, disse ela, a voz embargada. Rafael, eu sinto muito, por tudo. Ele desceu as escadas lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Você leu todas? Algumas. Clara fechou a caixa cuidadosamente. Você era apenas uma criança que merecia ser amada. Rafael se ajoelhou, diante dela, tomando a caixa de suas mãos. Eu queimei todas as outras há anos, estas eu não consegui. Por quê? Porque elas me lembram do que acontece quando você ama alguém mais do que sua própria vida. Você fica vulnerável, indefeso, e no final, você sempre fica sozinho. Clara tocou o rosto dele suavemente, sentindo a tensão em sua mandíbula. Nem sempre. Sempre, insistiu ele. Minha mãe me deixou para seguir um homem que prometeu mundos e fundos para ela. Meu pai, bem, eu nunca soube quem ele era. Cada família que considerou me adotar desistia quando percebia que eu era difícil demais. Aprendi cedo que o amor é um luxo que pessoas como eu não podem se dar. E se você estiver errado? Rafael riu amargamente. Você acha que estou? Acho que você está aterrorizado, disse Clara, se aproximando dele no chão frio do porão. Aterrorizado de descobrir que pode ser amado pelo que é, não pelo que possui. Clara, a voz dele era um aviso. Eu não vou te abandonar, Rafael. Você não pode prometer isso. Posso sim. Clara pegou as mãos dele, entrelaçando seus dedos. Porque eu escolhi ficar. Não por dinheiro, não por obrigação. Eu escolho você. Os olhos de Rafael se encheram de uma emoção que ele lutava para conter. Você não me conhece. Não sabe do que sou capaz quando tenho medo. Então me mostre, desafiou ela. Pare de me proteger da sua escuridão e me deixe decidir se posso lidar com ela. Rafael a estudou por um longo momento, como se estivesse tentando decifrar se ela estava sendo sincera. Lentamente ele se inclinou até que suas testas se tocaram. Tem uma mulher, disse ele, sua voz baixa e tensa. Helena Santoro. Ela foi minha amante por 3 anos. Eu acabei com ela quando decidi me casar com você, mas ela não aceitou. Bem, o estômago de Clara se apertou, mas ela manteve a expressão calma. O que isso tem a ver comigo?
Ela ligou hoje. Disse que quer me ver, que tem informações. Sobre você que eu preciso saber. Que tipo de informações? Não sei, mas Helena, ela é perigosa quando não consegue o que quer, e ela quer me destruir. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você vai encontrá-la? Vou ter que encontrar. Se ela realmente sabe algo que pode prejudicar você ou nossa situação legal, então eu vou com você. Não. A resposta foi imediata, definitiva. Clara, você não entende. Helena é manipuladora, cruel. Ela vai tentar te destruir só por existir. E você acha que eu não sou forte o suficiente para enfrentá-la? Rafael segurou o rosto dela entre as mãos. Acho que você é boa demais para aquele mundo, e tenho medo de que ele te manche. Clara sorriu tristemente. Um pouco tarde. Para isso, não acha? Eu já sou parte desse mundo. Sou sua esposa. Clara. Não me proteja dele, Rafael. Me prepare para ele. Por um momento, eles ficaram ali no porão escuro, cercados pelos fantasmas do passado de Rafael, enquanto os demônios do presente batiam à porta. Clara podia sentir a luta interna dele, o desejo de mantê-la segura, conflitando com a necessidade de honestidade que ela havia exigido. Finalmente Rafael assentiu. Está bem, mas você faz exatamente o que eu disser quando estivermos com ela. Helena é como uma cobra, bonita, hipnotizante e mortal. Entendido. Rafael se levantou, estendendo a mão para ajudá-la. O encontro é amanhã à noite, em um restaurante público, para manter as aparências. Enquanto subiam as escadas juntos, Clara sentiu que haviam cruzado algum tipo de linha. Rafael havia compartilhado uma parte de sua escuridão com ela, e ela havia escolhido ficar. Agora, eles iriam enfrentar juntos a primeira verdadeira ameaça ao frágil relacionamento que estava nascendo entre eles. Mas no fundo de seu coração, Clara não podia ignorar a sensação de que Helena Santoro sabia algo que mudaria tudo. E que talvez no final a verdade fosse mais perigosa do que qualquer mentira que já haviam vivido. O restaurante Fazano estava elegantemente iluminado quando Clara e Rafael chegaram na noite seguinte. Clara usava um vestido preto de mangas longas que Rafael havia escolhido. Conservador, mas que realçava sua beleza natural. Ela podia sentir a tensão nos músculos dele enquanto caminhavam em direção à mesa reservada. Helena Santoro já estava esperando. Clara a reconheceu imediatamente pelo jeito como todos os homens no restaurante a observavam discretamente. Helena era deslumbrante de uma forma predatória. Cabelos loiros platinados perfeitamente escovados, lábios vermelhos como sangue, vestindo um vestido branco que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. Seus olhos azuis se iluminaram quando viu Rafael, mas rapidamente se estreitaram quando pousaram em Clara. Rafael, querido, disse ela, levantando-se para beijar o rosto dele. Você está ótimo. O casamento está te fazendo bem. Rafael manteve a expressão neutra, mas Clara notou como ele se enrijeceu ao toque dela. Helena, esta é minha esposa, Clara. Helena estendeu uma mão perfeitamente manicurada. Encantada de conhecê-la finalmente, ouvi tanto sobre você. Clara apertou a mão dela, surpresa com a força do aperto. O prazer é meu. Eles se sentaram, Helena ocupando a cadeira diretamente em frente a Rafael, forçando Clara a ficar ao lado. Era uma jogada de poder sutil, mas Clara a captou imediatamente. Então, disse Helena depois que pediram as bebidas, como tem sido a vida de casada em Higienópolis? Deve ser bem diferente da sua cidadezinha em Minas, não é, Clara? Tem sido uma adaptação, admitiu Clara, mantendo o tom educado. Imagino, deve ser avassalador passar de uma vida tão simples para todo esse luxo. Helena sorriu, mas havia algo predatório na expressão. Rafael sempre teve bom gosto para mulheres que precisam ser moldadas. Rafael se inclinou para a frente. Chega de conversa fiada, Helena. O que você quer? Helena riu, um som cristalino que cortava, como vidro. Direto ao ponto, como sempre, está bem. Ela abriu uma pequena bolsa de couro
e retirou uma fotografia antiga colocando-a sobre a mesa. Reconhece esta mulher, Clara? Clara olhou para a foto e sentiu o sangue gelar em suas veias. Era uma imagem em preto e branco de duas mulheres, jovens abraçadas e sorrindo. Uma delas era inequivocamente sua avó, décadas mais nova. A outra é Elisa Alencar, disse Helena suavemente. A mãe de Rafael. Clara ergueu os olhos, encontrando o olhar chocado de Rafael. Não, não pode ser. Oh, mas pode. Helena estava claramente se divertindo com o drama que havia criado. Sua avó e a mãe do Rafael eram melhores amigas na juventude. Mais do que isso, elas eram como irmãs, até que algo terrível aconteceu. Rafael pegou a fotografia, seus dedos tremendo ligeiramente. Minha mãe nunca mencionou uma amiga chamada Isabel. Moura, completou Helena, o nome de solteira da sua avó, Clara. Elas perderam contato depois que Elisa engravidou de você, Rafael. Depois que o homem que ela amava a abandonou grávida. Clara sentiu o mundo girando ao seu redor. Isso não faz sentido. Minha avó nunca falou sobre a melhor amiga que perdeu quando esta decidiu deixar o filho em um orfanato para seguir outro homem. Helena inclinou a cabeça. Que coincidência interessante vocês dois terem se encontrado, não acham? Rafael largou a foto na mesa, como se ela estivesse queimando. Você está mentindo. Estou? Helena retirou outro documento da bolsa. Esta é uma carta que sua mãe escreveu para Isabel pouco antes de morrer. Ela estava arrependida, Rafael. Arrependida de ter te abandonado. E ela implorava para que Isabel cuidasse de você, se algo acontecesse com ela. Clara pegou a carta com mãos trêmulas. A caligrafia era elegante, feminina, desesperada. Isabel, minha querida amiga, sei que te magoei quando escolhi Carlos ao invés de cuidar do meu filho. Foi o maior erro da minha vida. Rafael está em um colégio interno agora, e eu estou doente. Se algo me acontecer, por favor, cuide dele. Ele é tudo o que tenho de bom neste mundo. Perdoe-me por ter sido tão fraca. Sua amiga para sempre, Elisa. Lágrimas caíam pelos rostos de Clara. Minha avó, ela sabia quem você era. Rafael estava pálido como um fantasma. Sua avó sabia quem eu era quando você aceitou se casar comigo? Helena bateu palmas lentamente, como se estivesse aplaudindo uma peça teatral. Que drama delicioso! Imaginem só. Isabel finalmente encontrou uma forma de cumprir a promessa que fez à amiga. Casou a neta com o filho abandonado que deveria ter protegido. Pare, disse Rafael, sua voz perigosamente baixa. Mas há mais, continuou Helena, ignorando o aviso, porque Isabel não apenas sabia quem você era, Rafael. Ela sabia sobre as terras também. Sabia que você precisava delas. E orquestrou tudo para que Clara aparecesse na sua vida, exatamente quando você mais precisasse. Clara se levantou bruscamente, a cadeira raspando no chão. Você está mentindo. Minha avó está morrendo. Ela não faria isso. Não. Helena sorriu cruelmente. Então por que ela nunca mencionou a carta que recebeu do advogado de Rafael há 6 meses, perguntando sobre a possibilidade de vender as terras? Por que ela não contou que sugeriu o casamento como alternativa? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Clara olhou para Rafael, procurando por uma negação, por qualquer sinal de que aquilo era uma mentira elaborada. Mas a expressão no rosto dele disse tudo. É verdade, sussurrou ela. Rafael fechou os olhos. Clara, é verdade? Sua voz ecoou pelo restaurante, fazendo outras pessoas se virarem para olhar. Sim, admitiu ele, a palavra saindo como um suspiro derrotado. Sua avó me procurou primeiro, mas eu não sabia sobre a conexão entre nossas famílias. Eu juro que não sabia. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. Tudo havia sido uma mentira. Sua avó havia manipulado tudo, usando sua inocência e sua necessidade de salvar a mulher que mais amava no mundo. E Rafael havia participado da farsa. Vocês me usaram, disse ela, sua voz fria como gelo. Os dois. Clara, não é assim.
Rafael tentou se levantar, mas ela recuou. Não se atreva a me tocar. As lágrimas queimavam seus olhos, mas ela se recusava a chorar na frente de Helena. Fui uma idiota completa. Helena observava a cena com satisfação óbvia. Bem, meu trabalho aqui está feito. Rafael, querido, quando você se cansar de brincar de casinha com sua esposa manipulada, você sabe onde me encontrar. Clara virou-se e saiu do restaurante, ignorando Rafael chamando seu nome atrás dela. Na rua ela parou para respirar, o ar frio de São Paulo enchendo seus pulmões como uma bofetada. Tudo havia sido uma mentira. O casamento, a aparente coincidência de se conhecerem, até mesmo o amor que estava começando a sentir por Rafael, tudo orquestrado por uma avó que ela pensava conhecer e um homem que havia participado da encenação desde o início. Quando Rafael finalmente a alcançou na calçada, Clara já havia tomado sua decisão. Eu quero o divórcio, disse ela, sem se virar para olhá-lo. Clara, por favor, me deixe explicar. Não há nada para explicar. Você conseguiu o que queria. As terras são suas. Nossa parte do acordo acabou. Ela começou a caminhar, mas Rafael a segurou pelo braço. E se eu disser que não me importo mais com as terras? E se eu disser que tudo mudou? Clara, finalmente, se virou para encará-lo, e Rafael viu que havia algo quebrado em seus olhos que não estava lá antes. Então eu diria que você é tão bom em mentir quanto sua ex-amante. Ela se soltou do agarre dele e desapareceu na multidão da noite paulistana, deixando Rafael sozinho na calçada, observando sua vida desabar ao redor dele pela segunda vez. Clara não voltou para a mansão naquela noite, nem na seguinte. Ela se hospedou em um hotel simples no centro da cidade, recusando-se a atender às dezenas de ligações de Rafael. Precisava de tempo para processar a magnitude da traição, para entender como havia sido tão ingênua. Terceiro dia foi visitar a avó. Isabel Moura estava acordada quando Clara entrou no quarto, seus olhos ainda brilhantes apesar da fragilidade do corpo. Ela sorriu ao ver a neta, mas o sorriso murchou quando viu a expressão no rosto de Clara. Você sabe por que estou aqui, disse Clara, puxando uma cadeira para perto da cama. A avó suspirou profundamente. Helena Santoro veio me visitar ontem. Disse que havia contado tudo para vocês. Então é verdade? Tudo? Isabel estendeu uma mão frágil que Clara hesitou em pegar. Sente aqui, minha filha. Deixe-me explicar. Explicar como me manipulou? Como usou meu amor por você para me transformar em uma marionete? Os olhos da velha se encheram de lágrimas. Eu estava morrendo, Clara. Ainda estou. E você estava desperdiçando sua vida cuidando de mim naquela cidade pequena, sem perspectivas, sem futuro. Essa era minha escolha. Era uma escolha feita por culpa, não por amor. Isabel se esforçou para se sentar. Quando o advogado de Rafael me procurou, eu vi uma oportunidade. Não apenas de salvar minha vida, mas de dar a você a chance de ter tudo o que merece. Clara se levantou bruscamente. Você não tinha o direito de decidir minha vida por mim. Eu tinha o direito de tentar reparar um erro que cometi há 30 anos. Que erro? Isabel fechou os olhos, como se a memória fosse dolorosa demais. Quando Elisa me escreveu aquela carta, quando ela me pediu para cuidar de Rafael se algo acontecesse com ela. Eu não fiz nada. Eu sabia que ela havia morrido. Sabia que o menino estava sozinho e eu não fiz nada. Por quê? Porque eu estava com raiva dela. Raiva por ter escolhido Carlos, por ter abandonado o filho, por ter destruído nossa amizade com suas escolhas egoístas. Isabel abriu os olhos encarando Clara. Mas Rafael não tinha culpa das escolhas da mãe. Era apenas uma criança que precisava de alguém, e eu o abandonei também. Clara sentiu sua raiva vacilar ligeiramente. Então você me usou para compensar sua culpa. Usei você para dar a ambos uma chance de felicidade que eu roubei de vocês há muito tempo. Isabel pegou a mão de Clara com força surpreendente. Você acha que foi coincidência vocês se apaixonarem? Nós não nos apaixonamos. Foi tudo mentira. Foi? Isabel sorriu tristemente. Então, por que você está chorando? Por que suas
Mãos tremem quando fala dele? Por que Rafael não come nem dorme há 3 dias? Clara puxou a mão de volta. Como você sabe isso? Porque ele vem aqui todos os dias, senta naquela cadeira onde você está e me implora para dizer como pode te fazer perdoá-lo. O coração de Clara disparou. Ele vem aqui? 3 vezes. Por dia. De manhã antes do trabalho, na hora do almoço, e à noite antes de ir para casa para uma mansão vazia. Isabel se inclinou para a frente. Aquele homem está destruído, Clara. E não é por causa das terras ou dos negócios. É por você. Clara balançou a cabeça. Você não entende, ele me mentiu desde o início. Ele não sabia sobre a conexão entre nossas famílias. Eu me certifiquei disso. Mas ele sabia que você havia proposto o casamento. Ele mentiu sobre isso. E você? Você se casou com ele por amor? Isabel observou a hesitação no rosto da neta. Você se casou por mim, por desespero, por necessidade. Vocês dois entraram nesse casamento pelas razões erradas, mas encontraram algo real no meio da mentira. Antes que Clara pudesse responder, a porta do quarto se abriu. Rafael entrou carregando um buquê de flores silvestres, as favoritas de... Isabel, Clara notou. Ele parou abruptamente ao ver Clara ali. Eu não sabia que você estava aqui, disse ele, sua voz rouca de cansaço. Clara o observou pela primeira vez em 3 dias. Ele parecia destruído. O terno amarrotado, olhos vermelhos, barba por fazer. Parecia um homem que havia perdido tudo. O que importava? Eu estava saindo, disse ela, levantando-se. Clara, espera. Rafael largou as flores e se aproximou. Por favor, me dê 5 minutos. Não temos mais nada para conversar. Temos sim. Ele olhou para Isabel, que assentiu encorajadoramente. Sua avó me contou sobre a carta da minha mãe, sobre como ela deveria ter me procurado quando eu era criança. E isso muda alguma coisa? Muda tudo. Rafael se aproximou mais, mas manteve distância respeitosa, porque me fez entender que talvez não tenha sido coincidência. Talvez tenha sido destino. Clara riu amargamente. Destino, sério? Pensa bem, disse ele, sua voz ganhando urgência. 2 crianças feridas por abandono, criadas separadamente, encontrando uma a outra exatamente quando ambos precisavam de cura. Você acha que isso foi só manipulação? Acho que você está desesperado e tentando romantizar uma mentira. Rafael parou diante dela, seus olhos intensos. Então me responda uma pergunta. Quando eu te toquei naquela noite no meu escritório, quando nos beijamos, você sentiu pena de mim, obrigação? Ou sentiu algo real? Clara desviou o olhar, mas ele continuou. Porque eu senti algo que nunca havia sentido antes. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti em casa nos braços de alguém. Rafael, eu sei que comecei tudo isso pelas razões erradas. Sei que deveria ter te contado sobre sua avó ter me procurado primeiro. Mas juro por tudo que é sagrado, que não sabia sobre nossas mães, sobre a conexão entre nossas famílias. Clara finalmente o encarou. E se soubesse? Não sei, admitiu ele honestamente. Talvez tivesse fugido. Talvez tivesse achado que era perigoso demais. Mas agora... Ele respirou fundo. Agora eu entendo que talvez nossa dor compartilhada seja exatamente o que pode nos curar. Do fundo da cama, Isabel observava a troca com olhos esperançosos. Clara, querida, você pode me culpar pelo resto da vida por ter manipulado vocês. Mas não desperdice a chance de ser feliz por causa dos meus erros. Clara olhou da avó para Rafael, sentindo-se dividida entre a mágoa e algo mais profundo, que não queria nomear. Eu preciso de tempo. Quanto tempo? Perguntou Rafael. Não sei. Rafael assentiu lentamente. Então eu vou esperar. Não importa quanto tempo você precise. Ele se virou para sair, mas Clara o chamou. Rafael? Sim. As terras. Você ainda as quer? Rafael a olhou nos olhos. Podem ficar com elas. Sempre foram suas por direito. Depois que ele saiu, Clara se sentou novamente ao lado da avó. Isabel pegou sua mão com força surpreendente. Aquele homem te ama, querida, e você ama ele,
Não deixe o orgulho destruir a única coisa boa que saiu de toda essa confusão. Clara fechou os olhos, sentindo lágrimas queimarem por trás das pálpebras. Talvez Isabel estivesse certa. Talvez, no meio de toda a manipulação e mentira, eles houvessem encontrado algo genuíno. A pergunta era, ela teria coragem de lutar por isso? Uma semana depois, Clara ainda morava no hotel quando recebeu uma ligação no meio da madrugada. Era o médico da avó. Senhora Alencar, precisa vir imediatamente. Dona Isabel sofreu uma parada cardíaca. Clara chegou ao hospital de táxi, ainda usando o pijama sob um casaco jogado às pressas. Seus pés descalços em sapatos rasteiros escorregavam no piso liso do corredor enquanto corria para o quarto da avó. Quando chegou à porta, parou abruptamente. Rafael estava lá. Ele estava sentado ao lado da cama, segurando a mão frágil de Isabel, sussurrando algo que Clara não conseguia ouvir. Havia lágrimas em seus olhos e algo no jeito como ele segurava. A mão da velha senhora fez o coração de Clara se apertar. Como ela está? Se perguntou Clara entrando no quarto. Rafael se levantou imediatamente. Estável por enquanto, mas os médicos disseram... Ele não conseguiu terminar a frase. Clara se aproximou da cama. Isabel estava pálida, conectada a vários aparelhos, mas seus olhos estavam abertos e alertas. Ela sorriu fracamente ao ver Clara. Minha querida menina, murmurou Isabel. Você veio. Claro que vim. Clara pegou a outra mão da avó, notando como estava fria. Como está se sentindo? Cansada, admitiu Isabel. Muito cansada. O médico entrou no quarto, cumprimentando Clara com um aceno respeitoso. O coração dela está muito fraco. Fizemos tudo o que podíamos, mas... Doutor, interrompeu Isabel, sua voz surpreendentemente firme. Preciso falar com minha neta e meu neto. Sozinha. O médico assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si. Isabel olhou de Clara para Rafael, depois suspirou profundamente. Não tenho muito tempo, disse ela, e há algo que vocês precisam saber. Clara se inclinou mais para perto. O que é, vovó? Isabel dirigiu o olhar para Rafael. Sua mãe. Ela não morreu de doença. Rafael franziu a testa. Como assim? Elisa se matou, Rafael. Ela estava consumida pela culpa de ter te abandonado, pelo remorso de ter escolhido Carlos ao invés de ser mãe. Quando ele a deixou também, ela não conseguiu viver com o peso das suas escolhas. O rosto de Rafael empalideceu. Não, isso não pode ser verdade. A carta que ela me escreveu era uma carta de despedida. Ela me pedia para cuidar de você porque sabia que não estaria mais aqui para fazer isso. Isabel apertou a mão dele. Você passou a vida toda achando que ela te abandonou por não te amar, mas a verdade é que ela te amava tanto que não conseguiu viver com a dor de ter te perdido. Lágrimas corriam pelo rosto de Rafael. Por que você não me contou isso antes? Porque queria que você entendesse o amor antes de entender a dor. Queria que você soubesse que é possível amar alguém mais do que sua própria vida. Isabel olhou para Clara. E você, minha querida, precisa entender que o amor verdadeiro às vezes nos leva a fazer escolhas desesperadas. Clara sentiu lágrimas queimando seus olhos. Você está falando sobre si mesma? Estou falando sobre mim, sobre Elisa, sobre vocês dois. Isabel lutou para se sentar um pouco. Eu orquestrei esse casamento não apenas para salvar minha vida ou para dar terras ao Rafael. Fiz isso porque reconheci em vocês duas almas feridas que poderiam se curar mutuamente. Mas você mentiu para nós, disse Clara. Menti sobre os meios, mas não sobre o fim. Vocês se amam mesmo que ainda tenham medo de admitir. Rafael olhou para Clara por cima da cama da avó. Isabel tem razão. Eu te amo, Clara. Amo sua força, sua bondade, a forma como você me faz querer ser um homem melhor. Clara fechou os olhos, sentindo o coração disparar. Rafael... Sei que comecei tudo isso pelas razões erradas. Sei que te magoei. Mas se você me der uma chance real, juro que vou passar o resto da minha vida provando que você pode confiar em mim. Isabel apertou as mãos dos dois. A vida é muito curta para desperdiçar o amor verdadeiro por causa do orgulho. Elisa aprendeu isso tarde demais. Não cometam o mesmo erro. Antes que Clara pudesse responder,
Os monitores começaram a apitar rapidamente. Isabel fechou os olhos, sua respiração se tornando laboriosa. Vovó? Clara se inclinou sobre ela, pânico crescendo em sua voz. Isabel abriu os olhos uma última vez, olhando diretamente para Clara. Perdoe uma velha por ter amado demais. E perdoe-se por merecer ser feliz. Suas mãos relaxaram nas deles, e o som contínuo do monitor encheu o quarto. Isabel Moura havia partido. As horas que se seguiram passaram em uma névoa de formalidades médicas, telefonemas para a funerária, papelada. Rafael assumiu todos os detalhes práticos, permitindo que Clara processasse sua dor. Ele organizou o traslado do corpo para Minas Gerais, onde Isabel seria enterrada ao lado do marido, e cuidou de todos os custos sem que Clara precisasse se preocupar com nada. Na manhã seguinte, eles viajaram juntos para o interior, a primeira vez que ficaram sozinhos desde a revelação de Helena. No carro, o silêncio era pesado, mas não hostil. Obrigada, disse Clara finalmente, por cuidar de tudo. Era o mínimo que eu podia fazer. Rafael manteve os olhos na estrada. Ela foi mais mãe para mim nessas últimas semanas do que qualquer pessoa foi em toda a minha vida. Clara o observou de perfil. Ela te amava, de verdade. Eu sei. E eu a amei também. Ele pausou. Assim como amo você. Clara sentiu seu coração se apertar. Rafael, eu... Não precisa dizer nada agora, interrompeu ele suavemente. Sei que ainda está processando tudo. Só não desista de nós, sem ao menos tentar. O funeral foi simples, como Isabel teria querido. Apenas alguns vizinhos antigos, o padre local, Clara e Rafael. Enquanto o padre falava sobre vida eterna e descanso merecido, Clara segurava a mão de Rafael, encontrando conforto na força silenciosa dele. Depois que todos foram embora, eles ficaram sozinhos no pequeno cemitério. Clara se ajoelhou diante da lápide, colocando um buquê de flores silvestres sobre a terra fresca. Ela estava certa, sabe? Disse Rafael atrás dela. Sobre nós. Clara se levantou, virando-se para encará-lo. Como você pode ter certeza? Porque pela primeira vez na minha vida, quando acordo de manhã, não penso em trabalho, ou dinheiro, ou poder. Penso em você. Em como seria acordar ao seu lado todos os dias. Clara sentiu lágrimas frescas escorrendo pelo rosto. Eu também penso em você, mas ainda tenho medo. Medo de quê? Medo de que tudo isso seja resultado da manipulação dela. Medo de que o que sentimos não seja real. Rafael se aproximou, tocando o rosto dela suavemente. Então vamos descobrir, juntos, sem mentiras, sem manipulação, sem pressão. Apenas nós dois tentando construir algo real. Clara olhou nos olhos dele, vendo não o homem frio e calculista que conhecera meses atrás, mas alguém vulnerável, esperançoso, apaixonado. Como? Recomeçamos? Lhe perguntou ela. Rafael sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via em semanas. Que tal com um encontro de verdade? Jantar, conversa, conhecer um ao outro sem contratos ou obrigações. Clara sorriu através das lágrimas. Eu gostaria disso. Enquanto caminhavam de volta ao carro, deixando Isabel para descansar em paz, Clara sentiu algo se acomodando em seu peito. Talvez a avó estivesse certa. Talvez o amor verdadeiro realmente pudesse surgir mesmo das circunstâncias mais improváveis. Talvez, apenas talvez, ela e Rafael pudessem construir algo real a partir das cinzas de todas as mentiras. 2 meses se passaram desde o funeral de Isabel. Clara e Rafael começaram devagar, como 2 estranhos aprendendo a se conhecer. Encontros, semanais em cafés neutros, conversas longas sobre sonhos e medos, passeios pelos parques de São Paulo, onde ninguém os conhecia, como o poderoso empresário e sua esposa contratual. Clara havia se mudado para um apartamento próprio, um loft pequeno mas aconchegante em Vila Madalena. Rafael pagava todas, as contas sem que ela pedisse, mas respeitava sua necessidade de independência. Eles ainda eram casados no papel, mas estavam construindo algo novo por baixo da estrutura legal que os unia. Estava funcionando. Lentamente,
mas estava funcionando. Até que Helena Santoro reapareceu. Clara estava saindo de uma livraria quando a viu. Helena estava elegante como sempre, apoiada contra um carro importado, fumando um cigarro fino. Seus olhos se encontraram, através da rua movimentada, e Helena sorriu. Um sorriso que prometia problemas. Clara, querida, disse Helena quando Clara se aproximou, curiosidade vencendo o bom senso. Que coincidência encontrá-la aqui. Helena, o que você quer? Direto ao ponto, gosto disso em você. Helena jogou o cigarro no chão, pisando nele com um sapato de salto alto que custava mais que o aluguel de Clara. Ouvi dizer que você e Rafael estão tentando reacender o romance. Que tocante. Isso não é da sua conta. Ah, mas é sim. Helena abriu a bolsa e tirou um envelope grosso. Especialmente considerando que eu tenho algo que pode interessá-la. Clara olhou para o envelope com desconfiança. O que é isso? Documentos, relatórios de investigação, coisas que Rafael preferira que você nunca soubesse. Helena estendeu o envelope. A questão é, você quer a verdade ou prefere viver na fantasia que vocês dois estão construindo? Que verdade? Helena inclinou a cabeça, estudando Clara, como um felino observa sua presa. A verdade sobre por que Rafael realmente se aproximou da sua avó. A verdade sobre o que ele sabia sobre você antes mesmo de vocês se conhecerem. O estômago de Clara se apertou, mas ela manteve a voz firme. Rafael me contou tudo. Contou? Helena riu. Ele contou que sua avó o procurou primeiro, que ele não sabia sobre a conexão entre suas famílias. Mas ele contou sobre os relatórios detalhados que encomendou sobre você, sobre como ele sabia sobre seus hábitos, seus medos, suas fraquezas antes mesmo de aceitar a proposta dela. Você está mentindo. Estou? Helena balançou o envelope. Está tudo aqui. Fotografias suas, relatórios sobre sua rotina, análises psicológicas baseadas em entrevistas com pessoas que te conhecem. Rafael estudou você como um investimento, Clara, como uma aquisição corporativa. Clara sentiu o mundo começar a girar novamente. Isso não é verdade. Então por que suas mãos estão tremendo? Helena sorriu cruelmente. Pegue os documentos, leia, e depois me diga se o homem por quem você está se apaixonando realmente mudou. Contra seu melhor julgamento, Clara pegou o envelope. Por que está fazendo isso? Porque Rafael Alencar destruiu minha vida quando me descartou por você, e agora vou destruir a felicidade dele. Helena entrou no carro. Dê uma olhada nos documentos, querida. E então decida se realmente quer construir um futuro com um homem que a catalogou como se você fosse um ativo empresarial. Depois que Helena partiu, Clara ficou parada na calçada, segurando o envelope como se ele fosse uma bomba prestes a explodir. Parte dela queria jogá-lo no lixo mais próximo e continuar vivendo na bolha de felicidade cautelosa que havia construído com Rafael. Mas outra parte, a parte que havia aprendido da forma mais difícil que as pessoas que amamos podem nos decepcionar, precisava saber a verdade. Em casa, Clara abriu o envelope com mãos trêmulas. O que encontrou dentro fez seu sangue gelar. Havia fotografias dela saindo da farmácia, onde comprava os remédios da avó, entrando na igreja local, conversando com vizinhos no mercado, todas datadas de 6 meses antes de eles se conhecerem. Havia relatórios detalhados sobre sua situação financeira, seus relacionamentos passados, poucos e superficiais, suas rotinas diárias. Mas o que mais a devastou foi um documento assinado pelo próprio Rafael, encomendando uma análise psicológica da possível candidata. O relatório descrevia Clara como emocionalmente vulnerável devido à responsabilidade de cuidar da avó doente, provavelmente manipulável através de apelos emocionais e improvável de causar complicações românticas devido à aparente inexperiência com homens. Clara deixou os papéis caírem no chão, sentindo náusea subir pela garganta. Rafael não havia apenas participado da manipulação da avó. Ele havia orquestrado sua própria investigação detalhada, estudando-a como um predador estuda sua presa. O telefone tocou. Era Rafael. Oi, amor, disse ele, e a palavra amor
Agora soava falsa nos ouvidos dela. Ainda estamos de pé para o jantar hoje à noite? Clara olhou para os documentos espalhados pelo chão. Rafael, preciso te perguntar uma coisa. Claro, qualquer coisa. Antes de nos casarmos, você encomendou algum tipo de investigação sobre mim? O silêncio que se seguiu foi sua resposta. Clara, sua voz estava tensa. Onde você ouviu isso? É verdade? É mais complicado do que parece. Sim ou não, Rafael? Sim. A palavra saiu como um suspiro derrotado. Sim, eu investiguei você. Clara fechou os olhos, sentindo o coração se partir novamente. Como pôde? Clara, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Como você me estudou como um animal de laboratório? Como catalogou minhas fraquezas para poder me manipular melhor? Não foi assim, mas não... Clara pegou o relatório, lendo em voz alta. Emocionalmente vulnerável, provavelmente manipulável, improvável de causar complicações românticas. Essas são suas palavras, Rafael. Clara, você não entende. Quando sua avó me procurou, eu precisava saber com quem estava lidando. Era apenas precaução empresarial. Precaução empresarial? Clara riu amargamente. Eu sou um ser humano, não uma empresa que você queria comprar. Eu sei que foi errado. Mas, Clara, você tem que entender que isso foi antes de eu te conhecer de verdade, antes de me apaixonar por você. Como posso confiar em qualquer coisa que você diz? Como sei que tudo isso não é apenas parte de um plano mais elaborado? Porque você me conhece, disse Rafael, sua voz desesperada. Você viu quem eu realmente sou. O homem que você conheceu nesses últimos meses, esse sou eu de verdade. Clara olhou para os documentos novamente, para as fotografias dela tiradas, sem seu conhecimento, para a análise fria de sua personalidade. Não, Rafael, o homem que eu conheci é aquele que encomendou esses relatórios. Tudo o resto foi apenas uma performance muito boa. Clara, por favor. Acabou, Rafael. De verdade. Dessa vez. Ela desligou o telefone e o jogou no sofá como se ele fosse radioativo. Então se sentou no meio dos documentos espalhados e chorou por Isabel, por sua própria ingenuidade e pelo amor que havia pensado que era real, mas que descobriu ser apenas outra mentira cuidadosamente construída. Do lado de fora, começou a chover, como se o próprio céu estivesse chorando pela morte de uma esperança que nunca deveria ter nascido. Uma semana depois da descoberta dos documentos, Clara estava empacotando suas poucas coisas quando alguém bateu à porta. Ela esperava que fosse Rafael, que havia tentado vê-la todos os dias desde a ligação. Mas quando abriu a porta, encontrou um homem mais velho que não conhecia. Senhorita Clara, sou Dr. Antônio Ferreira, advogado da família Moura. Ele segurava uma pasta de couro gasto. Tenho algo que pertencia à sua avó. Algo que ela me pediu para entregar apenas se certas circunstâncias ocorressem. Clara o deixou entrar, curiosa, apesar de sua exaustão emocional. O advogado se sentou na poltrona que ela indicou e abriu a pasta. Sua avó me procurou 2 semanas antes de morrer. Disse que se você e o Sr. Rafael se separassem novamente, eu deveria entregar isto. Ele tirou um envelope lacrado e uma chave antiga. Ela disse que seria a última verdade que tinha para contar. Com mãos trêmulas, Clara abriu o envelope. Dentro havia uma carta escrita com a caligrafia familiar de Isabel. Minha querida Clara, se você está lendo isto, significa que descobriu sobre os relatórios que Rafael encomendou. Significa que Helena cumpriu a ameaça que me fez antes de morrer. Sim, ela me procurou e me contou que destruiria vocês dois, e eu deixei que ela acreditasse que conseguiria. A chave que acompanha esta carta abre um cofre no Banco Central, agência principal. Dentro, você encontrará documentos que mostram que eu sabia sobre os relatórios desde o início. Mais do que isso, eu os encomendei primeiro. Quando percebi que estava morrendo, quando soube que você desperdiçaria sua juventude cuidando de mim, procurei uma forma de garantir seu futuro. Investiguei Rafael Alencar como possível partido para você. Descobri sobre seu passado,
sobre sua dor, sobre como ele precisava das nossas terras. E então orquestrei tudo. Os relatórios que ele encomendou sobre você foram feitos porque eu sugeri. Disse a ele que uma mulher inteligente faria a mesma verificação sobre ele, e que se ele não investigasse você primeiro, estaria em desvantagem. Manipulei até mesmo sua necessidade de controle para proteger você. Rafael resistiu por semanas. Disse que não se sentia confortável investigando uma mulher inocente. Mas eu insisti. Disse que era a única forma de protegerem ambos de surpresas desagradáveis. No final ele concordou, mas com uma condição. Os relatórios deveriam focar apenas em sua situação financeira e familiar, nada invasivo ou pessoal. Helena mostrou documentos alterados, querida. O relatório verdadeiro nunca te descreveu como manipulável ou vulnerável. Rafael nunca autorizou fotografias suas ou análise psicológica. Ele pediu apenas informações básicas para se certificar de que você não estava sendo coagida por terceiros a aceitar o casamento. Se você for ao banco, encontrará o relatório original. Verá que Rafael se recusou a ler a maior parte dele, dizendo que preferia conhecê-la pessoalmente. Verá também que ele depositou dinheiro suficiente para que você pudesse recusar o casamento se quisesse, mesmo antes de conhecê-la. Perdoe uma velha por manipular até mesmo sua raiva, minha querida. Mas eu precisava que vocês chegassem à verdade através da dor, porque só assim o amor que sentem um pelo outro seria testado e provado real. Agora, você tem uma escolha final a fazer. Pode usar essas informações para perdoar Rafael e construir a vida que ambos merecem. Ou pode deixar o orgulho e o medo vencerem e passar o resto da vida se perguntando e se. Escolha o amor, Clara. Ele vale mais do que o orgulho. Com todo o meu amor e minha última manipulação, Vovó Isabel. Clara. Deixou a carta cair em seu colo, sentindo como se o mundo tivesse mudado de eixo novamente. Olhou para o advogado, que observava sua reação com interesse profissional. Ela realmente fez isso? Manipulou até mesmo nossa separação? Dona Isabel era uma mulher muito determinada, disse ele diplomaticamente, e muito inteligente. Ela previu quase todos os movimentos de todos os envolvidos. Clara pegou a chave sentindo seu peso. E se eu não for ao banco? E se eu não quiser saber a verdade? Então, a escolha é sua. Mas posso dizer, como alguém que conheceu sua avó por 50 anos, que ela nunca faria nada que não fosse, em última instância, para seu bem. Depois que o advogado foi embora, Clara ficou sozinha com a carta e a chave. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, indiferente ao drama pessoal se desenrolando em seu pequeno apartamento. Ela podia ignorar tudo, podia rasgar a carta, jogar a chave fora e seguir com sua vida. Podia começar de novo em outra cidade, longe de Rafael, longe das manipulações de Isabel, longe de toda aquela dor. Ou podia descobrir a verdade completa desta vez. 3 horas depois, Clara estava no Banco Central segurando um envelope que continha o relatório original sobre ela. Suas mãos tremiam enquanto abria e começava a ler. Era completamente diferente do que Helena havia mostrado. O relatório era seco, factual, respeitoso. Confirmava sua situação financeira, a doença da avó, sua falta de envolvimentos românticos sérios, mas não havia fotografias, não havia análises psicológicas, não havia nada invasivo ou manipulativo. Havia uma nota manuscrita de Rafael grampeada na primeira página. Solicito apenas informações que a senhorita Moura forneceria voluntariamente em uma conversa casual. Não autorizo vigilância ou análise comportamental. R.A. E na última página, um recibo bancário mostrando que Rafael havia depositado R$500 mil em uma conta em nome de Clara, 3 dias antes de se conhecerem, o suficiente para pagar o tratamento da avó sem precisar do casamento. Clara se sentou no banco do parque em frente à agência, olhando os documentos enquanto o sol se punha sobre São Paulo. Rafael havia tentado protegê-la desde o início. Havia dado a ela uma saída mesmo antes de conhecê-la. E ela havia acreditado nas mentiras de Helena
porque era mais fácil acreditar que ele era um manipulador do que aceitar que talvez, apenas talvez, ele realmente a amasse. Seu telefone tocou. Rafael, desta vez ela atendeu. Clara. Sua voz estava rouca, exausta. Por favor, não desligue. Eu não vou desligar. Silêncio surpreso do outro lado. Você, não vai? Rafael, onde você está? Em casa, por quê? Vou aí. Precisamos conversar. Quando Clara chegou à mansão, Rafael a esperava na porta, como se não conseguisse acreditar que ela havia realmente vindo. Ele parecia destruído, barba por fazer, olhos vermelhos, roupas amarrotadas. Parecia um homem que havia perdido tudo. Clara, ele começou, mas ela o interrompeu. Eu vi o relatório verdadeiro. A expressão no rosto dele mudou de esperança cautelosa para confusão. Como? Minha avó. Ela deixou instruções. Clara estendeu os documentos. Por que você não me mostrou isso? Por que deixou que eu acreditasse na versão de Helena? Rafael pegou os papéis, olhando-os como se não conseguisse acreditar. Eu nem lembrava que havia pedido para não incluir certas coisas. E quando Helena mostrou aqueles outros documentos, eu pensei... Ele parou passando a mão pelos cabelos. Eu pensei que talvez ela tivesse conseguido acessar partes do relatório que eu havia tentado suprimir. E você não pensou em me mostrar o original? Eu joguei fora tudo relacionado à investigação depois que me apaixonei por você. Não? Queria mais nada que te reduzisse a dados em um papel. Clara se aproximou dele. Rafael, olhe para mim. Ele ergueu os olhos e ela viu tudo ali. Amor, medo, esperança, desespero. Eu te amo, disse ela simplesmente. Amo você. Não o empresário bem-sucedido, não o homem que pode pagar meus problemas, não a fantasia. Amo você. O homem que escreve cartas para a mãe morta, que chora ao cuidar de uma velha. Senhora, que tenta me proteger mesmo quando isso o faz parecer culpado. Rafael se aproximou tocando o rosto dela como se ela fosse um milagre. Você tem certeza, depois de tudo o que aconteceu? Tenho certeza, mas com uma condição. Qualquer coisa. Sem mais mentiras, sem mais manipulações, sem mais segredos. Se vamos fazer isso, fazemos de verdade. Rafael sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ela via em semanas. De verdade. Quando ele a beijou, ali na entrada da mansão onde tudo havia começado, Clara sentiu que finalmente haviam encontrado o caminho um para o outro. Não através de contratos ou manipulações ou necessidades desesperadas, mas através da escolha consciente de amar, apesar de todas as razões para não amar. Isabel havia orquestrado o encontro deles, mas o amor eles haviam construído. Sozinhos, tijolo por tijolo, verdade por verdade, perdão por perdão. E quando Rafael a carregou para dentro da casa que agora seria verdadeiramente deles, Clara soube que sua avó havia estado certa o tempo todo. Às vezes, o destino precisa de uma ajudinha. Mas o que nasce dessa ajuda pode ser mais real e mais forte do que qualquer coisa que acontece por acaso. Eles haviam encontrado um ao outro nas cinzas de suas